Fala. Saudações, queridíssimos e queridíssimas que vão virar Aristo já já. Muito boa noite, meu grande amigo André Luigi. Boa noite, Ian. Que bom estar aqui com você de novo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Jonas. Tudo bem? Galerinha chegando aí. Estão nos ouvindo e vendo bem? Só dá um okzinho aí antes da Isso, gente dá um ok pra começar. gente, que é importante isso aí pra gente se adequar aí ao que vocês estão ouvindo e vendo. É um prazer estar muito grande estar aqui falando com vocês, né? 8 horas da noite. E que bom que vocês estão aqui, porque a gente tem uma coisa muito bonita para mostrar para vocês, que eu acho que pode mudar a vida de vocês agora, de agora até o final do ano. E acaba que muda para todo o resto também, né? Uma virada ali que vai impactar muitos e muitos anos. E a gente está aqui para falar hoje sobre coisa que a gente ama, que é preparação para as provas, de uma forma que, se vocês não nos conhecem, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vai caber perfeitamente na rotina de vocês. E a gente vai provar para vocês por que é o melhor método, como que ele pode ajudar para caramba vocês a evoluírem em até 30 pontos, 30 acertos ainda esse ano. Que nessa época, bem comum, né, Luiz? A galera, poxa, não sei se dá, acho que vou ficar para o próximo. Nem É, queria tanto assim, a gente começa a relativizar o nosso sonho. É muito comum mesmo, Ian, sobretudo porque as pessoas. Tem muita gente, pessoal, que assim começa com gás no início do ano e aí chega assim, mais ou menos no meio do ano, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. E é normal, né? Porque começa a ter mais matéria, mais demandas familiares, mais demandas próprias de saúde e tudo mais. E aí tem muita gente que está desistindo no início. Não estou falando da área, estou falando de geral que quer virar R1 no ano que vem. Muita gente desistindo. Por isso, e aqui quando a gente olha lá, inclusive, a concorrência da prova de residência, a gente tem sempre que ter uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Porque não necessariamente se tá lá, 15 candidatos por vaga. Calma, você não tá concorrendo com 15, não. Porque metade desses caras aí fizeram inscrição lá no início da abertura da inscrição, não estudaram absolutamente nada, não fizeram um curso aí para dar um sprint final, um gás final dessa reorganização, e você vai estar concorrendo com poucas pessoas, porque muita gente está desistindo. Então, essa é uma hora, pessoal, que se você virar a chave agora, hoje, nesse momento, você sai na frente de muita gente. Porque você vai pegar o bonde cansado. E você vai Sim, começar sim. com o gás todo, né? Cansado, desnorteado, sem saber por onde começar, o que É. estudar, o que revisar. Então, nossa, isso Cara, nem por isso que existe. esse aí momento é muito estratégico. É muito estratégico. Eu conheço muita gente, Ian, que hoje eu tenho um amigo lá em Brasília, que é o João. Ele é hoje cirurgião vascular. E ele fez o nosso curso intensivo da Aristo há uns, acho que foi 2 anos atrás e tudo mais. E ele entrou tipo agora também, sabe? E ele tirou 4º lugar em cirurgia geral, lá no Uau. HUB, no Hospital Universitário de Brasília, minha casa lá. É, e, ele que me deu esse insight. Ele, cara, é muito estratégico porque eu peguei o pessoal, todo mundo muito cansado. E aí eu cheguei no gás e ele nocauteou a prova, literalmente. Isso. E a gente vai apresentar aqui para vocês hoje os 4 grandes pilares de uma preparação É isso aí. diferenciada profissional, porque não é por falta de interesse nem por falta de dedicação, muitas vezes, tá, pessoal? Tem gente muito aplicada que dedica muitas horas. A única coisa pior que não passar é não passar tendo se dedicado muito, né? Eu acho que é mais para você investiu muito tempo ali. Claro, a gente está aprendendo, está melhor já para o próximo ano, mas é uma dedicação de tempo, uma abdicação de momentos para si, com a família, e que se a gente mais motivo para a gente ser o mais assertivo que a gente conseguir para garantir o resultado ainda nesse ano. Para dar uma provinha, um gostinho para vocês, aqui para não dizer que é papo só nosso, a gente tem vários papos com os alunos que a gente pode disponibilizar para vocês. Tem no nosso Instagram, tem no nosso canal no YouTube. Se vocês quiserem conferir um pouquinho mais, tipo, parecer, entrevistas completas com quem passou. Mas vou deixar aqui para vocês rapidinho mostrar um feedback de uma, uma ex-aluna, uma ex-aluna nossa que, cara, esse foi o feedback mais maneiro. A gente tem vários. A gente coleciona feedbacks enquanto o Ian coloca, né? A gente coleciona muitos feedbacks maneiros, né? Para vocês terem uma noção, pessoal, a Aristo ela tem 7 anos, né? Ela tem 7 anos e ela é uma empresa que começou com 5 alunos há 7 anos atrás. E hoje a gente passa de 17 mil alunos que passaram por aqui.
Para pensar em uma coisa, pessoal. Uma empresa que começou com 5 alunos e em 7 anos evoluiu para 17 mil pessoas, isso não foi conquistado do nada, sabe? Para que a gente conquiste esses 17 mil alunos, a gente precisava de resultado, sabe? E porque o resultado da Aristo nada mais é do que aprovação. Então, para a gente ter esse salto de mais de 340.000% do número de alunos, é porque a gente coleciona relatos como esse daqui. E isso que a gente quer mostrar para vocês, qual que é a fórmula mágica, entre aspas, que a gente tem para oferecer para vocês que ainda querem passar na prova de residência médica no início do ano que vem. Dá uma olhadinha nesse relato, por exemplo, que o Ian separou para vocês aí. Se liga só. Tá dando para ver direitinho, Luiz? Tá dando para ver legal. Perfeito. Que passou em primeiro lugar de otorrino, né? Isso, de novo, só para a gente destacar. De novo. Porque isso pra gente não tem nem mais graça. Brincadeira, a gente comemora cada um. Mas no ano anterior, o primeiro lugar de otorrino no SAES Pernambuco também foi aluna nossa, a Marcela. Tem um papo com esse aluno muito legal com ela, muito rico, muito valioso. Quem quiser conferir, a gente pode passar o link, tem no nosso YouTube também. Eu não sei nem o que dizer agora, só agradecer muito pelo crescimento que tive esse ano na Aristo. Saí de 41 no simulado de nivelamento para 85 pontos no ENARE e primeiro lugar na prova que eu queria, exatamente no lugar que eu queria. Estou muito feliz, a minha reação, às vezes não consegue expressar em palavras, mandei um gifzinho, mas para você que pode ficar na dúvida, cara, tem pouco tempo, cara, preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha família, cara, não é simples, pô, a vida não... E a verdade é essa, a vida não para grande, infinita maioria de nós, a vida não para a gente estudar, para se dedicar a um projeto, para se dedicar a uma preparação para a prova. Olha o relato dessa mesma aluna aqui, ó, que finalzinho do GIF está aqui. Ela, muito obrigado, nem nos meus maiores sonhos imaginava. Foi um ano muito difícil para mim, o curso começou enquanto minha mãe estava internada. Minha vida estava um caos e eu lembro como se fosse hoje de estar no hospital acompanhando minha mãe e assistindo sua aula de sepsis. Incrível, por sinal. Essa foi boa mesmo. Entre cirurgias, rádio e quimioterapia, tentava estudar quando eu conseguisse e aguentasse. Até agora, beijinho, que deu tudo certo. Vocês são fera demais. Mais do que... a gente não está aqui para passar aula, a gente não está aqui para falar, façam questões, a gente está aqui para somar demais na jornada, no projeto de vocês, entendendo que não é simples, que a faculdade é muito difícil, o trabalho depois é muito difícil para quem está formado, são muitas horas, é muita dedicação, o estudo é suado e a gente quer fazer com que isso seja o mais proveitoso, o menos sangrativo possível. A gente vai pedir para vocês suarem a camisa, não se engane, não tem... A gente fala fórmula mágica, mas tem muita dedicação. Só que você não vai precisar sangrar, você não precisa abrir mão de estar com sua família, você não precisa abrir mão de se cuidar, e você vai saber em cada dia, a partir da sua preparação, até depois da prova, exatamente o que você tem que fazer em cada dia para evoluir, para conquistar a vaga dos seus sonhos ainda esse ano. Exatamente, Ian. E assim, muitos alunos que querem entrar ainda e querem dar esse gás final, têm essa disponibilidade de chegar e falar assim, Luiz, Ian, eu confio em vocês, eu confio na Aristo e eu vou entrar de cabeça esse ano porque eu ainda vou passar esse ano. A gente vai abraçar vocês, mas a gente também vai cobrar de vocês uma assiduidade dos estudos. Porque a partir do momento, Ian, que eu tenho um novo aluno e que eu acompanho esse novo aluno, porque aqui na Aristo a gente acompanha os alunos perto a perto, né? A Aristo nasceu como uma mentoria. E não existe possibilidade nenhuma de você ser um mentor de uma pessoa se você não tem contato com essa pessoa. Então, um dos grandes pilares que a gente tem aqui na Aristo, pessoal, é o contato de muito perto. Vocês têm o nosso telefone pessoal. Então, assim, isso que aí essa aluna falou com o Ian, que hoje já deve ser otorrinolaringologista, né? Ela tinha o celular pessoal do Ian. E é isso que a gente quer mesmo, porque a gente é pago para estar do seu lado. A gente é pago para dar a mão para você e ensinar esse caminho que a gente já passou por ele. E nesse momento aqui, a gente está em agosto, aqui no dia 12 de agosto, cara, as provas elas estão se aproximando. E a gente não pode perder nem mais um minuto, porque senão não vai dar tempo, tá? E as pessoas falam assim, tá, Luiz, beleza, eu tô com você, mas como é que eu vou focar nos temas certos? Como é que eu vou revisar o suficiente? Como que eu posso aumentar a minha nota, né, em tão pouco tempo? Calma. Dá certo. E a gente já fez isso antes. Porque você consegue superar esses obstáculos. Uma das grandes triunfos que a gente tem aqui na Aristo, pessoal, é exatamente o que essa aluna falou no relato aí do Ian. Ela teve um problema, por exemplo, familiar. Era absolutamente compreensível se essa aluna chegasse e falasse assim,
Luidian, eu tô saindo fora porque eu tenho que cuidar um pouco da minha mãe. Cara, eu super iria entender. Só que ela, diante dessa situação, conseguiu se manter focada. E a gente falou, você quer continuar? A gente vai te ajudar. Ela, quero continuar. Ela, ao mesmo tempo que ajudou, né? Ajudou esse familiar, esse ente querido ali próximo do hospital, ela também conseguiu focar nos estudos. Porque a Aristo, ela desenvolveu uma metodologia que se adapta a você. Não existe, é injusto, é completamente injusto, Ianzão, você querer adaptar uma rotina de estudo para você do que para mim. Eu, por exemplo, eu tenho um filho. É muito mais difícil, por exemplo, eu tenho tempos muito diferentes disponíveis do que, por exemplo, o Ian. O Ian trabalha muito como plantonista de UTI, de CTI, de box de emergência e tudo mais. Eu já não faço isso, eu sou um cara mais de enfermaria. Mas nós somos pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Suponhamos que nós estejamos querendo passar na prova, tá, pessoal? Deus me livre concorrer com você. Deus me livre. Deus me livre, chega disso, né, Ianzão? Mas assim, o que eu quero falar para vocês é que a gente consegue, a plataforma da Aristo foi desenvolvida para abraçar todas essas pessoas, cada uma com as suas respectivas demandas, porque a nossa rotina não é a mesma para todas as pessoas. É muito injusto isso, né, Ian? Você adaptar uma mesma rotina para pessoas completamente diferentes. Eu acho que esse, Ian, é a grande solução. É por isso que a gente é tão diferenciado no mercado. Porque a gente consegue se adaptar às diversas realidades que os nossos alunos encontram, né? Sim, é da mesma forma que a gente fala da medicina centrada na pessoa, o método clínico centrado na pessoa, que vocês vão ver nas provas de preventiva, de saúde coletiva. A gente tem que ter um ensino centrado no aluno, em demandas, disponibilidades, e a gente vai mostrar isso tudo para vocês. E vamos lá. Falando dos nossos 4 pilares, posso dar o... Por favor, pode falar, Ian. Primeiro, direcionamento de temas. Quem que cai mais? Vamos lá, pensa aí comigo, se quiser, até responde aí. Quem que cai mais? Insuficiência cardíaca. Lembrando, insuficiência cardíaca tem a parte de medicações modificadoras de sobrevida, classificação. É o final ali de várias condições, como infarto, e infarto é a maior causa de morte no mundo. Então, cardíaco gigantesco. O que cai mais? Insuficiência cardíaca, princípios do SUS ou pré-natal? Vai, 5 segundos aí para você responder. IC, princípios do SUS ou pré-natal? Vai, vou dar 5 segundos aqui, ó. O que você acha que cai mais? Fala aí pra gente, Ianzão. Então, impossível você acertar isso de cabeça. A grande maioria de nós, entrando assim, não, vou estudar cardio é gigantesco. Isso é super importante. E isso realmente é uma situação importante. A gente tem uma média, olhando as 96 mil questões que a gente tem na plataforma dos últimos anos, a gente sempre vai treinar vocês olhando para os últimos 3 a 5 para não fugir muito do perfil atual e temas das provas. Mas a gente tem um banco que é ainda maior, claro. Alguns temas não vão variar tanto assim. Quando a gente olha para a insuficiência cardíaca, nos últimos anos, os últimos 5, corresponde a cerca de 0,6% de todas as questões de prova. Parece pouquinho, mas basicamente ali, se você multiplicar a cada 200 questões, você vai ter pelo menos uma questão de C. Ou seja, é muito difícil você fazer 2 provas consecutivas e não ter pelo menos uma questão de insuficiência cardíaca. Quando você olha para dentro da clínica médica, multiplica esse valor por 5. Então, ele seria em torno de 3% de todas as questões de clínica. Então, é uma incidência importante, certo? Certo. Você tem que estudar bastante insuficiência cardíaca, sim. Só que quando você olha para pré-natal, quando você olha para princípios do SUS, são cerca de 3% de todas as questões. Ou seja, todas as questões, de todas as áreas. Cai 5 vezes mais do que insuficiência cardíaca. E isso é um direcionamento dentro de, comparando 2 temas. Se a gente fala da medicina inteira, você sabe se cai mais asma ou DPOC, hepatite virais ou tuberculose, vasculite ou artrites? Não sabe. E digo mais, dentro desses temas, dentro de si, você sabe o que é mais cobrado? Gente, não tem como a gente saber isso. A gente pode estudar muito e saber muito, mas saber com direcionamento, principalmente quando o nosso tempo é reduzido, a gente saber onde focar mais, onde a gente tem melhores apostas, onde a gente tem mais chance de converter acerto, é um diferencial muito grande para que a gente evolua com consistência. É exatamente isso, Ian. Ninguém precisa de um cursinho de residência médica para passar na residência médica. Mas é óbvio que se você tiver a disponibilidade de ter o curso certo para você,
Por que você não vai usar isso? Você vai encurtar o seu tempo de uma maneira avassaladora. Se você pegar o Harrison, o livro do William, o Nelson Sabiston, o Nelson, tudo, você vai conseguir passar na prova de residência médica, mas isso pode levar em torno de uns 10 anos. A gente vai conseguir, vai tentar, na verdade, a nossa equipe, a estrutura, o organismo Aristo, porque Aristo não é só Ian, não é só Luigi. Existem centenas de pessoas trabalhando por trás para que você consiga aprovação na prova de residência médica ainda esse ano, sabe? E quando você bate o martelo e fala, eu vou ser Aristo, você está levando centenas de pessoas atrás de você, dando esse suporte para você. Quando o Ian fala assim, é impossível saber o que mais cai de insuficiência cardíaca, é para você que está começando agora, realmente é impossível, mas a gente já tem 7 anos de bagagem, 7 anos de porrada nas costas, de estudar e dedicar a nossa vida para isso. A gente tem todas essas respostas. A gente tem 96 mil questões nos nossos bancos de questões, e cada questão nossa ela é subdividida. Isso aqui é insuficiência cardíaca. Ele cobrou aqui fisiopatologia. Dentro de fisiopatologia, ele puxou um gancho aqui para B3 e B4, diferença de B3 e B4. A gente tem todos esses dados. E a gente está em agosto, cara. A gente tem que entregar para você aquilo que mais cai. Porque você não tem tempo para começar do zero. Você não tem tempo para estudar um assunto que, pode ser que a banca cobre esse assunto. Tá, tudo bem. Se você tiver tempo de ler isso, massa. Mas a gente precisa enxugar tudo para vocês. A gente precisa dar para vocês aqueles temas que é impossível você ir para uma prova de residência médica sem dominar, sem mastigar esses temas. E é exatamente esse o propósito do curso intensivo da Aristo. A gente analisou, pessoal, 96 mil questões. Eu não estou falando de 10 mil, não estou falando de 20 mil, de 30 mil. Não, pega 30 mil, multiplica por 3 e mais um pouquinho. São 96 mil questões, inclusive todas comentadas e analisadas por inteligência artificial. E a gente chegou assim para a inteligência e fala assim, Aristo, pega essas 96 mil questões e separa 74 temas dos quais é impossível os nossos alunos saberem. E irem para a prova, aliás, sem saber eles. E é exatamente esses 74 temas que a gente pegou e falou assim, são vocês, cara. São exatamente vocês que eu vou focar aqui, nesse momento. Porque se os nossos alunos irem para a prova, sabendo esses 74 temas, eles vão, muito possivelmente, eles vão se diferenciar da maioria das pessoas. E mais, dentro desses 74 temas que a gente selecionou, Ianzão, o que mais cai desses 74 temas? Porque não adianta você, por exemplo, ir para uma prova e falar assim, não, a gente selecionou para você aqui sobre dermatologia. E dentro de dermatologia, a gente colocou também uma coisinha de psoríase. Não posso deixar de falar de psoríase, de artrite psoriásica, porque cai na prova de residência. É um tema que a gente chama de Pareto. É um tema que é muito importante dentro de psoríase. Você não tem que estudar tudo de psoríase. Pelo amor de Deus, mano. Claro que não. A esposa do Ian, por exemplo, é a dermatologista fodarástica do Rio de Janeiro. Essa entendeu? Mocinha. Exatamente. Ela tem que saber tudo de psoríase. A gente não. Nesse momento, não. Se você quiser ser dermatologista, você precisa saber. Mas para você ser dermatologista, você precisa passar na prova. E para você passar na prova, você tem que saber o que a prova quer cobrar. E a gente sabe isso. E é isso que a gente quer passar para vocês. O que eu gosto de compará-lo, para ilustrar melhor ainda para eles esse Pareto, isso é uma massa, é um princípio filosófico que se aplica em várias questões. 80% das multas vem de 20% dos motoristas. 80% dos gols são feitos por 20 jogadores de futebol. E aí pega um jogo de futebol, você vai marcar o Ian, tá jogando, ou você vai marcar o Cristiano Ronaldo? O aluno que chega sem esse direcionamento de temas, ele fala, vou marcar todo mundo igual. E não precisa me marcar, eu já fui marcado pela natureza. E aí ele vai gastar tempo marcando o Ian, cara, e deixando o Cristiano Ronaldo lá na beira do gol. Aí você vai falar, não, cara, você não tem que marcar o Ian. Ele vai falar, claro que eu tenho, o Ian também é um jogador. Não, cara, mas você tem que marcar o cara que faz o gol. É isso que a gente vai te falar quem é que faz o gol, entendeu? E pegando o gancho para o segundo pilar, vamos dizer que, no mundo hipotético, o senhor Cristiano só consegue fazer gol chutando com a perna direita. E você olha assim, ok, então a esquerda eu marco bem, de cabeça eu marco bem, mas a direita eu não estava marcando, eu estou errando muito, sempre que ele chuta a direita eu tomo gol.
Sempre que cai esse tema de ser dessa forma, eu tomo gol, eu erro. Sempre que cai preventivo, um assunto um pouco mais enrolado, eu erro. E aí a gente não só vai te falar quais são os temas mais importantes. A gente vai falar, olha, você está errando mais esses temas aqui. E outra, esses temas aqui são mais importantes na sua prova prioritária, porque o Enari é diferente do PSU de Minas, que é diferente do SESC Pernambuco, que é diferente da ANRIGS, que é diferente da PUC do Rio Grande do Sul. Então, esses temas mais frequentes eles podem variar um pouquinho. E o que a nossa inteligência artificial vai fazer? Você vai dizer para a gente, eu já mostro para eles, né, Luiz? Vamos mostrar para eles daqui a pouquinho rapidinho. Vamos mostrar, vamos abrir a plataforma para eles olharem isso, né? Deixa eu mostrar aqui já fazendo, que acho que fica melhor ainda. Chegando aí, me avisa. Chegou aqui já, Ianzão. Ó, essa aí é a plataforma deles. Quando você entra, você cai exatamente... Muda para o intensivo, Ianzão. Boa. Vamos mudar aqui para o intensivo, porque nesse momento o que a gente precisa é intensificar. A gente tem pouco tempo, então a gente precisa dar o gás, adicionar o nitro. E o nitro é exatamente o intensivo da Aristo. Primeira coisa que vocês vão fazer, como que a gente vai saber qual que é o direcionamento de vocês? O que é mais importante para vocês? Vocês vão vir aqui, ó. Essa aqui é minha fotinha da época cabeluda. Vocês vão falar pra gente. Deixa eu tirar daqui. Tira aí tudo. Então, deixa eu colocar. Eu vou fazer, por exemplo, o Enari. Vai ser uma instituição prioritária para mim. Distrito Federal, Enari. Vou adicionar aqui. A partir desse momento que você colocou Enari aí, a plataforma, ela fez todo um mecanismo por trás do back-end dela e falou assim, Enari é uma prova prioritária do Ian. Agora, ele adicionou também a UERJ, claro, faculdade que o Ian se formou, grande UERJ. Ele agora, a partir desse momento, a plataforma entendeu que o Ian quer passar no Enari e na UERJ. Ela se reformulou e a plataforma sabe exatamente os temas mais cobrados do Enari e os temas mais cobrados da UERJ. Agora, exemplo, nesse momento... Pessoal, reumato, no geral, numa incidência geral... Desculpa te cortar, Luiz, deu um gapzinho, eu achei que dá para cantar. Perdão, irmão. A reumato, por exemplo, no geral, tem uma incidência moderada nas provas. Algumas bancas, como a UERJ, cai muito mais, 2 vezes mais. Então, o que você faz? Você que vai prestar o UERJ, tem que estudar 2 vezes mais esse tema. Então, é aquilo que a gente falou de personalização, é aquilo que a gente falou de individualizar o estudo de cada aluno com base nas suas prioridades e nos seus temas que têm mais dificuldade ou que sejam mais incidentes nas suas provas de prioridade. Exatamente, era exatamente isso que eu ia falar, inclusive. Não, Cristina. A Cristina falou, uma boa pergunta. Nesse caso, só aparece questão da UERJ ou tem outras também? Tem outras também. Sabe por quê? Eu, por exemplo, quando eu prestei prova, uma das minhas prioridades era o SUS São Paulo. Só que, cara, o SUS São Paulo tinham questões muito parecidas, por exemplo, com o SUS Bahia. Tinham questões muito parecidas também, por exemplo, com às vezes, a Faculdade de Medicina do ABC, aqui em São Paulo. Então, eles pegam também essas provas ditas provas primas, provas irmãs, que tem uma estrutura semelhante de questão e bota junto. Agora, se eu coloquei, por exemplo, o SUS São Paulo, dificilmente vai aparecer uma prova para mim de verdadeiro ou falso. Na verdade, não vai aparecer, porque o SUS São Paulo é ABCDE e ponto final. Não vai aparecer questão de, por exemplo, da UNB, que é a minha casa, de verdadeiro e falso. Não vai aparecer, porque é uma estrutura diferente. Então, respondendo a sua pergunta não. As questões prioritárias vão ser o tema da UERJ, mas podem ser questões de provas irmãs, mas voltadas para os temas que mais caem da UERJ. Entendeu? Isso principalmente, pessoal, nas revisões inteligentes, que a gente já fala um pouquinho sobre elas, vai puxar cada vez mais para os seus temas prioritários e se você estiver errando. Porque se você não estiver errando, você pode revisitar isso bem mais para frente. Se você tem dificuldade, você tem que olhar mais vezes. Só uma cautela que a gente tem, vamos dizer, o Enari mesmo. Esse ano, várias instituições aderiram ao Enari. Ou a banca mudou. A minha banca era a própria banca do Enari também, agora pela FGV que vai ser feita. E agora mudou o perfil de prova, estou completamente despreparado, de forma nenhuma. Ao longo do ano, a gente vai treinar vocês com simulados, com questões de outras provas, questões diferentes, vai ser mais focado no seu estilo principal. Mas a gente dá um grande treinamento com uma margem de cobertura, até porque para revisão de conteúdo é super válido. E o treinamento de perfil de prova vai ser um pouco mais específico.
mas sempre com essa gordurinha, com essa margem de erro, para você não ser pego de forma desprevenida. Então, só voltando, o que o Ian fez aí? Ele entrou na plataforma da Aristo, clicou em perfil, colocou a fotinha dele lá com o cabelo grande, colocou quais foram as provas prioritárias dele e ele só abaixou a página e apareceu aí, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vejam só. Óbvio que a gente tem uma programação. Se a gente não tiver uma programação, é impossível a gente cumprir os 74 temas que são imprescindíveis de vocês irem para as provas sem sabê-los, né? A gente tem uma meta mínima por semana, mas é uma meta mínima, certo? E você vai colocar exatamente aí quando que você pode estudar, quando que você pode assistir aula, quando que você pode fazer o simulado, quando que você pode fazer as revisões inteligentes. Luiz, o que é revisão inteligente? Cara, revisão inteligente talvez seja um dos grandes pilares divisores de águas aqui da Aristo. Se você estudou, por exemplo, insuficiência cardíaca, pré-natal e imunizações, já acertou tudo que é questão de insuficiência cardíaca e errou um monte de questão de imunização. O que você acha que você tem que revisar mais? Insuficiência cardíaca, que você acertou tudo, ou imunização que você errou um monte? É claro que é imunização. Só que você administrar isso é muito difícil. A plataforma reconhece isso. E ela vai fazer revisões inteligentes para você. Olha o nome, revisão inteligente. É bem intuitivo. Ela vai colocar mais revisões para você de questão de imunização. Mas também não vai deixar de lado a insuficiência cardíaca, não. Ela sabe que você sabe IC. Só que a plataforma também sabe que você precisa revisar IC. Só que mais para frente. E aí ela, inteligentemente, vai colocar mais para frente para você revisar. Então, isso é a revisão inteligente. Você vai colocar quantas revisões inteligentes você quer fazer, por exemplo, por semana. Essa é a personalização que eu falo para vocês. A plataforma entende qual banca você quer passar, quais são os temas prioritários para você e qual é a sua rotina. E como um passe de mágica, quando você clicar em OK, aquela plataforma vai se personalizar para você, da forma que você precisa estudar. Isso que é muito atualizado com sucesso. Detalhe, pessoal. A plataforma ela é sua. E se mudar, vamos dizer, troquei de rodízio no internato, agora, tô num rodízio mais puxado, trocou os dias, no estágio agora eu vou rodar no dia tal, troquei de dia de plantão. Você atualiza isso aqui no dia seguinte, a plataforma já readapta a sua rotina. Na hora ela adapta. As revisões que a gente fala são um dos outros pilares. A gente já falou, só para recapitular, do direcionamento, o primeiro, direcionamento de temas, o segundo, priorização daquilo que você tem mais dificuldade e daquilo que é mais importante nas suas instituições específicas. O terceiro é a revisão, principalmente, não só a revisão teórica, que também tem para a gente resgatar esses conteúdos, mas também a revisão inteligente. Por quê? Quando daquela clássica sensação de vazio. Não lembro o que eu estudei. Estudei e não consigo reter. Aquele estudo vazio que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Isso é normal. Existe uma curva de esquecimento fisiológica, até para o nosso cérebro não ficar guardando um monte de informação que ele julga que não é importante. Só que se você vê aquela informação o tempo inteiro, exemplos de outras partes. Seu filme preferido, você sabe as falas principais. No filme dos Vingadores, de Guerra nas Estrelas, vai entrar alguma coisa lá, eu vou saber qual é a próxima fala. O telefone do seu par, do seu pai, provavelmente você lembra, do seu melhor amigo, mas você não lembra de um monte de gente. Então, o nosso cérebro vai focando naquilo que ele vê mais vezes, e com isso a gente consegue, organizar essas revisões para que esse conhecimento fique na superfície, fique acessível para quando vocês precisarem dele na hora da prova. Esse é o grande pilar das revisões. Mas falta um. Qual que está faltando, Luiz? Estudo ativo. Que na verdade, o estudo ativo, cara, ele é quase como se fosse um mantra aqui da Aristo. Nós fomos pioneiros na demonstração de que o estudo ativo é o que faz o nosso aluno passar. E receber a apostila em casa, ficar sentadinho lendo a apostila, ficar sentado só vendo aula e não botar a bunda na cadeira e fazer questão, e errar a questão e ficar puto com a questão, e ler o comentário da questão, fazer o seu caderninho do erro, se você não fizer isso, você não vai passar. Você pode até passar, mas vai demorar muito, muito, muito tempo. Muita gente vai passar na sua frente. Porque vai ser desproporcional a sua dedicação, né? Vai ter que abrir mão de tudo. Se você chega, por exemplo, vê uma aula, por exemplo, de insuficiência cardíaca. Você está lá viajando um pouquinho na maionese e o professor fala que insuficiência cardíaca do perfil B de bola, ele é um paciente que está quente e úmido. Ele tem uma perfusão legal, ele tem um tempo de enchimento capilar bonitinho, mas ele está crepitando. Ele está cheio de edema de membro inferior.
Ele é o paciente quente e úmido. Se você vê, por exemplo, essa aula e viaja nesse tempinho, passou batido. Terminou a aula, você vai ficar com o coração aliviado de que você aprendeu insuficiência cardíaca, mas na verdade você não aprendeu. Você viu uma aula. Você viu o professor tranquilão, falando de uma maneira confortável sobre um tema. E quando você pega uma questão que você não tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca muito claro ali no caso clínico, e você erra, em vez de você colocar que ele era quente e úmido, você coloca que ele era quente e seco, você fica bravo. Você bota uma emoção naquilo. E quando você bota uma emoção dentro da neurociência, você consegue apreender melhor aquela informação. Aquela informação entra dentro de um córtex que chama córtex associativo de memória de longa duração. Sabe aquele lema de que você geralmente não esquece daquilo que você botou muita emoção na vida? É exatamente isso, porque você colocou emoção e aquilo entrou dentro de uma memória de longa duração. Não ficou numa memória de trabalho, que é uma memória de curta duração, entendeu? Então, toda a plataforma da Aristo, a levantar a bandeira do estudo ativo, a gente não tá levantando, não foi a gente que criou isso não, tá? A gente só estudou, a gente se debruçou em como aprender. A gente sabe como aprender. E a Aristo, ela foi criada, a metodologia da Aristo, ela foi criada em como aprender. Foram milhares de artigos e livros que foram lidos para criar isso que vocês viram aí agora. De revisão inteligente, de revisão espaçada, de estudar o Pareto, de revisão ativa, de estudo metodologia ativa. Então, a plataforma da Aristo, ela é um compilado de estudos de como aprender de uma maneira mais eficiente. E a metodologia ativa, ela não é nem mais um pilar, eu acho que ela é um mantra. Ela tem que ser um mantra para os alunos que querem fazer e que querem a sua aprovação. Tem um estudo muito legal, ele é de 2010, eu não lembro agora se saiu no Lancet ou no New England. Eu acho que foi no New England, posso até pegar, depois para mostrar, até mandar para os nossos alunos, né, Luiz? Comparando a retenção de conteúdo, a performance em teste com estudo ativo e estudo passivo. O problema do estudo passivo, estou assistindo a aula, nossa, a aula foi ótima, você aprendeu? Eu aprendi. E quando você não sabe que não sabe, o vazio do que você não sabe, ele não te dói. Você não fica aí o tempo inteiro pensando, poxa, eu não consigo respirar debaixo d'água. Geralmente você lembra quando você vê alguém que não está conseguindo respirar debaixo d'água quando você toma um caldo. Ou você tá, poxa, minhas asas, não tenho asas, queria tanto ter asas. A gente não fica pensando, não deveria pelo menos. Isso não dói o tempo inteiro. E às vezes, na hora da prova, a gente, poxa, eu precisava dessa habilidade, eu precisava desse conhecimento. Ninguém nunca aprendeu a dirigir assistindo Velozes e Furiosos. Ninguém que assistiu às Olimpíadas, poxa, nossa, olha só a Rebeca pulando, me sinto pronto. Assisti muito da ginástica, flic-flac, Tsukahara e tal, não sei o quê, 2 rodopias, cravou, me sinto pronto. Não, claro que não. Você não sabe, a maioria de nós acho que não consegue nem dar uma cambalhota. Não, tá então, doido. Assim, eu não consigo nem amarrar meu sapato direito. A gente aprende vendo, a gente aprende praticando. Lógico, vendo, assistindo, as aulas são direcionadas, são as informações certas para você se situar, para você ter uma base para chegar nas questões. É como se fosse para um jogo, fosse dirigir, você sabia as regras, você sabia o básico. Mas o jeito que é perguntado, a associação que você tem que fazer é aquele clássico de escola. Quantas vezes a gente não passou isso? Escola, faculdade. Entendeu? Entendi. Chega na hora da prova, não sei resolver. Entendeu esse raciocínio de matemática? Entendi. Chega na hora de fazer o dever de casa, não consigo fazer. E a gente vai falar para vocês, tem que tentar. Não conseguiu aqui, ó, 50 questões de revisão inteligente, ó, mais um simulado aqui toda semana, uma prova na íntegra toda semana. Você vai ter bonitinho o que você tem que fazer em cada dia da sua semana. E aí você não conseguir, errei. Você vai olhar a questão, vai olhar o comentário. Se você tiver dificuldade, a gente vai direcionar para a aula que você tem que assistir, o pedaço da aula que você tem que assistir. E se você ainda assim tiver dificuldade, você vai mandar mensagem para o seu especialista em metodologia ou para mim, para o Luiz. A gente vai falar, vem por aqui, vai por lá. Esse tema não merece tanto sua atenção. Isso daqui não é Pareto para você. Como é que está a sua revisão? Como é que está o seu estudo teórico? Como é que está a sua base? Como é que está seu sono? Como é que está a sua atividade física? E às vezes, esse detalhe, às vezes não é estudar mais. Às vezes é estudar um pouquinho menos, com mais qualidade de vida, melhorando o sono, para que o estudo renda de verdade. Para que você estude com mais qualidade, exatamente. Que não adianta você treinar, igual qualquer analogia com o esporte sempre é muito válida para gente. Tô indo na academia todos os dias. Tá descansando? Não. Tá comendo? Não. Tá dormindo? Não. Você não vai crescer. E a gente consegue organizar isso tudo para vocês, de coração.
E então, assim, vamos voltar aqui em relação a uma coisa. Que mês que a gente está? Agosto. As provas já são nesse segundo semestre, no final desse segundo semestre. Beleza. A gente tem pouco tempo. Beleza. A gente entende que tem pouco. Já deu certo para muita gente? Já deu certo para muita gente. A gente quer que dê certo para vocês também. Muitas pessoas que não passam nesse ano ainda, que não vão passar esse ano, muitas dessas pessoas estão seguindo o efeito manada, tá? O efeito manada de que, tipo, eu vou fazer aquele cursinho ou aquela outra coisa que tá todo mundo fazendo porque tá todo mundo fazendo. E não entende que o diferencial da tecnologia e o diferencial da inteligência da metodologia Aristo que vai fazer você passar no final desse ano ainda, tá? Então, assim, a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente tem em torno de 4 meses para passar para vocês 74 temas, dos quais é impossível você ir para uma prova de residência médica sem sabê-los. A gente analisou, como eu já falei, 96 mil questões para chegar nesses temas. Esses temas não foram tirados da cabeça do Ian, ou da cabeça do Luigi, ou da cabeça dos centenas de funcionários que a Aristo tem. Não foram tirados. Foram tirados de estatísticas de 96 mil questões com uma maquinaria de inteligência artificial que falou exatamente para a gente quais são os temas e o que desses temas vocês têm que estudar. E esse é o curso intensivo da Aristo. A gente quer fornecer para vocês esses 74 temas. Dentro de cada tema tem aula, obviamente, e são aulas embasadas em casos clínicos, porque os casos clínicos são as coisas que vão cair na prova. Ou você acha mesmo que tem prova de residência médica que ainda cobra assim? AB4 significa, letra A, sístole atrial, letra B, fechamento da válvula semilunar. Óbvio que não, é óbvio que não. Acabou esse tempo, não existe mais essa questão de residência médica. Ele vai dar um paciente para você com uma cardiomiopatia chagásica, com dados epidemiológicos de que ele teve uma casa de pau a pique, de que ele tem uma B4, de que ele tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, e lá ele vai citar para você de B4 e ele vai... Você entendeu? Você tem que aprender a ter um raciocínio clínico. E vai falar que a B4 sumiu para você dizer que é fibrilação atrial, se bem conheço os bancos. Exata. Olha aí, o Ian. Foi uma questão do PSU de Minas Gerais de 2017, Ian. Essa questão derrubou muita gente mesmo. Então, isso, eu dou aula de insuficiência cardíaca e eu falo dessa questão. E eu quero que vocês acertem essa questão, uma questão de nível difícil e que poucas pessoas acertam, que vão te diferenciar. Mas o que eu estava falando, Ian, é que realmente esse é o curso intensivo. Ele é baseado em casos clínicos que você deduz o diagnóstico e dentro desse caso clínico a gente vai falando para você o que você precisa saber daquele tema para acertar o maior número de questões possíveis. E hoje é dia 12/8, Ian, 12/8. A gente já está com 2 turmas esgotadas do Intensivo da Aristo. Graças a Deus, o curso tem sido bombástico, está lotado o nosso curso. Graças a Deus, os feedbacks estão sendo incríveis. Acho que foi um dos melhores feedbacks, graças a Deus, que a gente está tendo do nosso curso intensivo. E a gente está abrindo agora a turma 3, né? Que vai ser aberta agora no dia 14, depois de amanhã. E como toda turma 3, a gente está tendo muita demanda, né? E é oferta e procura, papai. O bagulho funciona assim. Tem muita gente indo atrás, a gente vai reajustar também o preço, porque a gente tem que cobrar uma coisa que é do nível do que a gente oferece. Não tem porquê. Porque para a gente oferecer um curso do nível que a gente oferece, a gente tem que oferecer num preço justo para que a gente mantenha essa qualidade. Essa carga, essa plataforma, o ajuste de cada aluno, mais de 10 mil alunos, não é uma coisa simples de fazer também. Não é uma coisa simples de fazer. E manter todo esse organismo da Aristo que a gente tem de centenas e centenas de funcionários trabalhando por vocês, isso envolve um curso, é óbvio. Só que hoje é dia 12, a turma 3 vai abrir depois de amanhã. Ou seja, você tem um gap. Você tem hoje e amanhã. E hoje e amanhã, acabamos de ser informados que vocês vão ter ainda a reabertura do desconto para entrar hoje ainda na turma do intensivo. Com R$ 1.500 de desconto, R$ 1.500 off. Mas, cara, é hoje e até amanhã, R$ 23,59. A gente tentou expandir isso para vocês, falando, por favor, tenta liberar pelo menos para a galera que vai entrar na live. Assim, é irredutível, tá? É até amanhã, às 23h59, que vocês vão ter ainda o acesso ao desconto, tá? Para vocês terem acesso a isso que a gente está falando para vocês, né?
dos 74 temas que a gente analisou, dos 96 mil questões, com todas as videoaulas gravadas, com todo o acesso às 96 mil questões comentadas, os flashcards, a nossa comunidade Aristo, o meu telefone pessoal, o telefone pessoal da Aristo, do Ian, o telefone pessoal de todos os professores. Então vocês vão ter acesso a tudo que a gente está oferecendo, que é a chance que vocês vão ter de passar no final desse ano ainda. Essa é a chance. É agora ou nunca. Esse treinamento profissional e 1.500 de desconto, Luiz, é um final de semana serra, é presente para a galera toda no Natal, é um plantão a menos que se faz, não é pouca coisa não. É muito desconto, cara. R$1.500 é muita coisa. Pode olhar, abre aí na internet, vê se você acha alguém dando um desconto desse. É claro, por isso que a gente está fazendo um petit comitê aqui nessa reunião que vocês estão participando, porque a gente também não abre isso para todo mundo. A gente fez uma reunião com quem está interessado e com quem quer passar ainda no final do ano. Se você não quer passar no final do ano, cara, desliga, porque a gente não quer, a gente quer colecionar, a gente quer continuar tendo um crescimento de 340.000% de número de alunos que a gente teve nos últimos 7 anos, que passamos de 5 alunos para 17 mil alunos. A gente quer continuar com essa curva. E para a gente continuar com essa curva, a gente precisa de aprovação. E para a gente ter aprovação, a gente precisa de aluno engajado, aluno interessado. E é por isso que tem todas essas pessoas ligadas aqui numa segunda-feira, 8h46 da noite. Eu acho que vocês querem passar na residência. E vocês encontraram 2 professores que vão virar amigos de vocês, mentores de vocês, para vocês passarem nessa prova ainda nesse ano. E vocês vão contar com a gente com isso. Ianzão, você ligou aí a câmera? Você espelhou a tela aí? Isso, queria mostrar rapidinho para a galera, enquanto eles estão processando a quantidade de coisas que tem, esse boletim que o pessoal vai ter de acesso dentro da própria plataforma, que consegue mostrar, agosto ainda não, porque o mês está mais no comecinho, mas a cada mês a gente consegue ver como que foi. Aqui está no intensivo, Luiz, deixa eu trocar. Bota no outro curso, mais ou menos a mesma coisa, né? Cadê minhas questões que eu estudei? Nada mais pessoal, do que um boletim mesmo, como se você tivesse um boletim lá do ensino médio. Como é que você está sendo nas questões de clínica, de pediatria, de cirurgia geral, como é que está o gráfico do seu desempenho, qual questão você está fazendo mais? Está fazendo mais questão de pediatria? Está fazendo mais questão de clínica médica? Entendeu? Se liga só, galera, a gente pode olhar aqui, ó. Opa, HIV é uma prioridade para eu estudar, mandei mal, tive dificuldade nesse tema. Opa, como é que está o meu acerto por grande área? Se a gente olhar aqui, GO, preventiva, eu não mandei tão bem, preciso estudar um pouquinho mais. E, ó, olhei aqui, observei que eu estou toda sexta-feira, praticamente eu estou faltando. O que eu preciso organizar da minha agenda, da minha rotina? O que está acontecendo sexta-feira que o Ian não está conseguindo entrar? Né? Então, tudo isso, e ali do lado, é porque como o Ian entrou num curso do lado ali, ainda não chegou a mostrar o gráfico, mas ali do lado direito existe um gráfico que ele vai falando para você se você está acertando mais, se você está errando mais, se você está num platô e assim sucessivamente. Justamente para você possa visualizar de forma quantitativa e qualitativa o seu desempenho, tá? Essezinho aqui, ó, que coisa linda. Olha aí, pra gente, olha aí. Estou em relação ao geral, de mais alunos. Ó, isso aí está sendo como é que foi o desempenho do Ian. Aí obviamente, a gente pega questão para falar em algumas aulas, a gente erra de propósito para mostrar a porcentagem de erro e tudo mais, e aí fica essa variação. Mas, obviamente, os nossos alunos, eles têm uma ascensão e um platô, e aí mostra pequenas variações, e pequenas variações são sinalizadas para mim e para o Ian. A gente entra em contato com os alunos, vê o que está acontecendo, para que vocês mantenham um platô e cheguem pelo menos num platô ascendente no final do ano. Está aparecendo para vocês um botãozinho para clicar aí no chat? Acho que está aparecendo. Sim, Cristina, é claro que pode parcelar no cartão. Eu, pelo menos, parcelaria mesmo, tem que parcelar mesmo para a gente conseguir pagar esse investimento, né? Que é um investimento importante para a sua vida, e sim, existe o parcelamento sim no cartão, tá? Inclusive, eu tenho até aqui esse dado, você pode parcelar em 12 vezes. 12 vezes, cara. Você vai terminar de pagar, graças a Deus, você já vai estar entrando no R2. Galera, eu botei aqui alguns links que são papos com os alunos, para vocês pegarem lá no YouTube, quem quiser assistir, para se motivar, entender que todo mundo passou por desafios, todo mundo teve conteúdo atrasado. A diferença é o que as pessoas fizeram
com isso, diante dos desafios? Como é que foi a organização? Como é que foi a reorientação diante de algum imprevisto? Como é que foi a consistência ao longo de várias semanas de preparação? E mais uma vez, para mostrar aqui dentro da plataforma alguns detalhezinhos, vem aqui, ó, qual o tema que eu preciso estudar? O que é prioridade? Vem aqui, ó, coisa linda, ordenar por incidência. E, ó, vasculite, eu amo reumato, mas cai pouquinho. E quando a gente olha lá embaixo, os mais importantes, Sistema Único de Saúde, Vigilância em Saúde, Crescimento e Desenvolvimento Pré-Natal. Opa! Então, vou estudar isso aqui que é mais importante. Mas, calma aí. Luiz, a gente não mostrou para eles os flashcards, né? Ah, sim, pode mostrar os flashcards que a gente tem, se você colocar ali nos temas mesmo. Aí, você tem todos esses flashcards aí de todos os temas. Você pode criar os seus flashcards dentro da própria plataforma da Aristo também. Então, se tem um flashcard aí que você acha que tem que acrescentar, ele vai ser acrescentado, tudo bem? E a gente já, tem milhares e milhares de flashcards aí com os temas que a gente selecionou para vocês. Tudo isso é baseado em metodologia ativa. É aquele mantra que a gente falou. Cara, quanto que é 1 mais 1? Aí você não tem a resposta. A resposta está no verso do flashcard. Você tem que parar, pensar, responder. 2, acertei ou errei? É isso. Isso é metodologia ativa. É você não ter a resposta facinho. Porque se você tem resposta facinho, você acomoda. E você tem uma falsa sensação de aprendizado. Que é a metodologia passiva que não combina com a Aristo. Né? A gente, óbvio, tem aula, óbvio que a gente tem apostila, óbvio que a gente fornece tudo para vocês. Mas vocês hoje estão em um estágio que, se vocês não focarem na metodologia ativa e se vocês não começarem hoje, pode ser que no final do ano vocês não consigam. E a gente não quer isso. Tá? Se a gente está oferecendo isso para vocês, é porque ainda dá tempo. Porque a partir do momento que não der tempo mais, a gente nem vai oferecer. Para quê? Para que eu vou oferecer uma parada que meus alunos não vão passar? Só para eu reduzir meus números, as minhas metas? Eu não vou oferecer, é melhor não oferecer. Eu quero oferecer para aumentar, para incrementar as minhas metas. Eu não vou oferecer coisa para falar, entraram 150 alunos na turma 8 do intensivo, mas 149 não passaram. Isso é ruim para mim, tá? Isso é ruim para as minhas métricas, para o meu NPS, para tudo. E eu não vão falar bem da gente, não vão recomendar a gente. Claro, exatamente. Se a gente está oferecendo é porque ainda dá. A Cristina, muito obrigado, Ian e Luiz. Imagina, Cristina, qualquer dúvida que você tiver, você vai entrar em contato com a gente, tá? Eu realmente aconselho muito vocês a fazerem isso logo, para a gente começar logo e trocar uma ideia logo, para a gente personalizar a plataforma junto com vocês. Jonas Maia perguntou, o intensivo vai até quando? Jonas, é o seguinte, você vai ter 18 semanas que a gente vai liberar os 74 temas. Mas assim, a prova foi anulada depois. Dia 22 de dezembro, foi para 10 de janeiro. Óbvio que a gente não vai simplesmente desconectar você da plataforma. A gente vai deixar a plataforma lá vigente até terminarem as provas de residência desse ano. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer. Existem variações de datas das provas e, óbvio, a gente não quer prejudicar vocês em absolutamente nada. Lembra que a aprovação de vocês é o nosso sucesso também. Então, não se preocupe em relação a essa questão do tema. Mas a gente tem um cronograma de 18 semanas para cumprir com vocês os 74 temas que a gente selecionou. Show. A plataforma está aí, já nos conheceram, estamos aí. Se a gente não conseguiu convencer vocês falando dos 4 principais pilares de direcionamento, de foco nos temas que você tem mais erro, de estudo ativo e de revisão inteligente, meu Deus, não sei o que é capaz de te convencer. Não existe mais, porque não tem outra possibilidade, Anzão. Se a gente está falando que esses são os 4 pilares, é porque a gente já tomou muito na lomba e a gente sabe do que a gente está falando. É porque não existe mais, não existe outra forma de aprovação se não seguindo esses 4 pilares e se não seguindo a metodologia da Aristo e a plataforma da Aristo, que há 7 anos vem sendo criada, incrementada e investida assiduamente pela nossa equipe, pela nossa empresa, que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Então é isso. Se vocês têm contato com a gente no Instagram, pode seguir a gente lá no Instagram. Você tem contato das pessoas no e-mail que a gente tem. A gente colocou aí esse botão. Lembrem-se, por favor, lembrem-se que vocês têm até amanhã, às 23h59. Depois disso, acabou esse preço promocional. Não tem santo que faça o nosso chefe voltar esse preço promocional mesmo. Eu juro para você, não existe mesmo. A gente tentou, mas não tem. São coisas que às vezes estão acima da gente.
E é isso. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente vai remar o mesmo barco para o mesmo caminho de vocês em busca dessa medalha de ouro e dessa aprovação ainda nesse ano. Vai ser um prazer participar da jornada de vocês, facilitar, ganhar tempo, ver vocês evoluindo e mandando mensagem para a gente de que, como a gente mostrou aqui no comecinho, não só passaram, mas passaram bem, escolheram e passaram por cima de qualquer adversidade e obstáculo, que acontecem com todo mundo. A diferença é que quem está mais preparado, quem tem uma base melhor, quem tem um estudo mais inteligente, consegue sobreviver e escolher onde quer estudar, fazer sua especialização, apesar de todos os imprevistos e obstáculos. Resolvido? Resolvido, então, pessoal. Foi um prazer enorme falar com vocês. Ian, sempre um prazer, meu ídolo. Foi muito bom estar aqui com você. Que vocês precisarem, só chamar a gente. A gente está disponível para vocês. Grande abraço, pessoal. Ótimos estudos. A gente espera vocês. Tchau, Cristina. Tchau, Jonas. Tchau, Bernardo. Tchau, todo mundo que está aí. Foi um prazer compartilhar nossa noite com vocês. Tchau, tchau. Valeu!